Olá pessoal, tudo bem? Me apresentando, eu sou o professor Alan e eu faço parte aqui da equipe do curso Enem Gratuito, que temos então o prazer hoje de estar com vocês nesse aulão aí voltado para o Enem, que é o nosso foco, afinal de contas, né? E veja só, o Enem, pessoal, ele tem na sua prova de humanas, por exemplo, muito cuidado com o quê? Com filosofia e sociologia, que são as duas matérias que eu, Alan, vou ministrar para vocês hoje no nosso aulão. É importante destacar, e certamente você já observou nas provas anteriores do Enem, que as questões de filosofia e sociologia dessa prova são bastante presentes. Algumas questões têm um caráter um tanto quanto mais interpretativo, onde o texto de apoio é realmente fundamental na resolução da questão, no encontrar da resposta, e outras questões são muito mais que a gente chamaria de conteudistas, que justamente vão buscar saber se você realmente conhece aquele assunto, se você tem algum domínio sobre aquele assunto. Mas no geral, pessoal, o Enem não é uma prova que está ali para atrapalhar a sua vida, ok? Nos conteúdos de filosofia e sociologia. Uma leitura cuidadosa e criteriosa certamente fará toda a diferença na sua prova. E entre os temas que mais caem ao longo do ano aí em filosofia e sociologia, claro, eu selecionei alguns para vocês hoje aqui para o nosso aulão. E um deles, pessoal, é um dos temas mais recorrentes nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o mundo do trabalho. Então veja só, pessoal, quando nós falamos do assunto trabalho, é preciso que se diga, se destaque, que o trabalho é, essencialmente falando, uma atividade humana. Ou seja, só o ser humano faz trabalho. Aí você, perturbado, pensa assim, né? Meu Deus! E agora, Alan, então quer dizer que a vaquinha puxando lá alguma coisa na roça não trabalha? Quer dizer que o cavalo puxando uma carruagem não trabalha? Não, na prática não. Porque o trabalho é percebido sociologicamente, tá, pessoal? E aí que está o nosso foco. O trabalho é percebido sociologicamente como uma atividade humana, racionalizada, planejada, visando a consecução de algum objetivo. Ou seja, o trabalho é algo planejado. Por exemplo, um João de Barro, ele faz casinhas. Aí você pensa assim, poxa, Alan, o João de Barro faz casas? Então quer dizer que ele trabalha? Não, porque toda casa do João de Barro é igual, já percebeu? Toda casa é. Tem duas divisões, né? Tem a entradinha, a sala e o quartinho do João de Barro. Entretanto, o ser humano não. O ser humano inventa um negócio chamado arquitetura, cria vários cômodos, planeja, faz local de entrada, para que lado põe o sol, para que lado nasce o sol e por aí vai. Então quer dizer que o trabalho, enquanto atividade, ele é uma atividade humana. Por exemplo, pegando dentro da linha dos clássicos da sociologia, das bases teóricas da sociologia, podemos pegar, por exemplo, a visão de Émile Durkheim, sociólogo francês. Para o Durkheim, por exemplo, que trabalhou as noções de solidariedade mecânica, que é aquela de sociedades pré-industriais, movidas por elos afetivos, mais horizontais, um exemplo, uma aldeia, por exemplo, tá? E solidariedades orgânicas, que são aquelas de sociedades já que passaram aí por um processo de racionalização e de industrialização, tá? Então, por exemplo, nesse caso da solidariedade orgânica, nós temos aí elos muito mais racionais, muito mais movidos por um princípio de racionalidade. Para o Durkheim, por exemplo, o trabalho ajuda a individualizar o homem, ok? Inclusive, o Durkheim faz aí uma discussão em torno da individualização do homem, ele tornando-se um indivíduo específico no mundo, e justamente essa individualidade indo contrária, por exemplo, à tradição secular de muitos grupos humanos de coletividade, ok? O que é uma coisa que o Durkheim pontua. Mas, por exemplo, o trabalho nos levaria a atingir uma solidariedade orgânica, essa da indústria, essa muito mais racionalizada, beleza? Já o senhor Karl Marx, sociólogo e filósofo alemão, por exemplo, ele apresenta que o trabalho é aquilo que nos singulariza diante do mundo. Ou seja, nós seres humanos nos tornamos de fato uma espécie distinta, uma espécie específica no mundo aí, muito por conta do quê? Do trabalho. Nós executamos trabalho. O trabalho é uma ação humana. Só que o Marx, por exemplo, ele faz uma crítica, onde ele nos aponta que no princípio o trabalho era realizado, por exemplo, de modo consciente, onde o ser humano sabia o que estava fazendo, por que estava fazendo, e o benefício desse trabalho, não raro, era para esse próprio ser humano. Entretanto, à medida em que o mundo vai se desenvolvendo, aí surge a ordem capitalista, que é uma crítica que o Marx fará depois, entra, por
por exemplo, justamente uma nova ordem, onde agora o homem que antes usava uma ferramenta, o homem torna-se uma ferramenta. Porque agora o homem vai à fábrica e ele produz uma coisa que ele nem sempre entende, nem sempre ele precisa e talvez nunca ele venha a ter condições de possuir. Então é o momento em que o trabalho torna-se alienado do homem. O que é alienado? Distante da realidade do homem. E aí dentro da proposta do Karl Marx, enquanto que o trabalho, na sua origem, por exemplo, é algo que nos singulariza, algo que nos torna únicos enquanto espécie, por outro lado, o trabalho alienado seria justamente o quê? Uma negação da humanidade. Seria uma negação de quem nós somos no mundo. O homem não mais se reconhece no fruto do seu trabalho. E não raro, o produto que ele fez numa fábrica, por exemplo, torna-se tão importante quanto esse próprio homem. É o momento em que entra aí o chamado fetiche da mercadoria, onde a mercadoria é como se ela atingisse uma vida própria. Ela é cultuada, ela é amada, ela é desejada. Ok? Já outra abordagem que nós também falamos aqui em relação ao trabalho, tá, pessoal? É a abordagem do trabalho como aquilo que possibilita ao homem construir um novo mundo. Ou seja, distinto daquele mundo natural, aquele mundo que já está posto ali na natureza, né, que nós já encontramos no nosso dia a dia, nós seres humanos somos sim capazes, com a técnica, de alterar as paisagens. Por exemplo, se de repente temos um rio que nos separa de um outro território, nós fazemos o quê? Uma ponte, né? E nós ligamos um lado ao outro, coisa que não era natural. Se de repente queremos passar uma estrada, mas no meio do caminho há uma montanha, furamos a montanha. O nome disso? Um túnel. Então, tanto o trabalho é uma atividade humana, quanto o trabalho possibilita a esse mesmo ser humano a construção de um novo mundo, um mundo humano na essência. E aí, claro, vem todas as discussões, né, em relação, por exemplo, à relação do homem com a natureza, que nem sempre é uma relação pacífica, né? Por exemplo, há algumas teorias no campo da geografia, que lá naqueles períodos geológicos, né, Pleistoceno, Holoceno, Cambriano, Pré-Cambriano e por aí vai, já colocam, por exemplo, um novo período, o Antropoceno, como se nós, seres humanos, né, por conta da nossa capacidade real de alterar a ordem natural, de alterar até o clima do planeta, por exemplo, nós, seres humanos, nos tornamos também um tipo de força geológica. Então veja que o trabalho ele faz parte de uma série de discussões fundamentais. Beleza? Bom, esse é o primeiro assunto. O próximo assunto? O nosso próximo assunto é cultura. Pessoal, se tem uma coisa que o Enem adora cobrar de vocês, e é muito pouco provável que não apareça pelo menos uma questão, pelo menos tangenciando esse assunto, é o assunto cultura. E olha, o que é cultura no plano da sociologia? Podemos entender cultura como uma produção humana, então só e tão somente o ser humano possui cultura, construída socialmente, historicamente, localmente. Então a cultura, cuidado, hein? Cultura não é algo natural, pessoal. Ninguém nasce com cultura. Cultura não é dado pela natureza. Cultura é uma construção humana. É um conjunto de normas e saberes coletivos de um povo. E essa cultura, por exemplo, ela pode passar tanto pelo campo da cultura material, que são as evidências materiais que nós possuímos, por exemplo, um prédio. Um prédio histórico que tenha sido tombado pelo patrimônio histórico, por exemplo, é um exemplo de cultura material, porque lá está o prédio, eu posso tocar esse prédio, eu posso perceber esse prédio. E ele é símbolo, por exemplo, de alguma característica daquele povo. E a cultura imaterial, que está muito mais relacionada aos modos de fazer algo. Por exemplo, culinária. Culinária é um exemplo de cultura imaterial, porque eu não posso pegar o prato típico. Então eu quero dizer, mas eu vou lá e faço um prato típico. Mas ele não é algo tangível na essência, é muito mais o jeito de fazer o prato típico. Ou ainda, um certo tipo de música, é um exemplo de cultura imaterial. Uma festividade que exista aí na sua região, qual seja ela, ok? Por exemplo, peguemos aqui no sul do Brasil, temos o boi de mamão. Né? Pegamos o norte do Brasil, temos o boi bumbá, não é isso? Quer dizer, essas tradições não são tangíveis, algo que eu posso tocar, são imateriais e servem de referência para as sociedades. Dentro disso, por exemplo, a cultura também pode ser destacada em termos de cultura popular e cultura erudita. Não raro, cultura erudita, pessoal, é aquela mais formal, ligada não raro às elites de um povo,
tá? Requer um grau de letramento, ou seja, você aprende a cultura erudita nos bancos escolares, nas universidades, nos conservatórios, escolas de belas artes e por aí vai. Enquanto que a cultura popular, ela é mais espontânea. É uma cultura ligada muito às realizações básicas das classes subalternas de um povo. Eu sei que o termo é ruim, classes subalternas, mas eu estou usando esse termo porque ele já caiu em outros vestibulares, tá, pessoal? Então, quer dizer, a cultura popular é uma cultura muito mais informal. Ela não requer, por exemplo, que o sujeito produtor dessa cultura tenha um alto grau de letramento. O sujeito não tem que ter, por exemplo, doutorado e pós-doutorado para realizar cultura popular. Só que, por exemplo, isso acaba criando um discurso de poder, como se cultura erudita fosse superior e cultura popular fosse inferior, não é isso? E é um erro de julgamento, porque nós não podemos determinar que uma cultura é superior ou uma cultura é inferior. Toda cultura é ideal no tempo e no espaço em que ela existe, tá? Por essas discussões de cultura, por exemplo, passam depois pela chamada comunicação de massa. Houve um momento em que nós, seres humanos, depois do advento da imprensa no século XIV, com Johannes Gutenberg e por aí vai, aprendemos a divulgar informação em grande quantidade, comunicação de massa. Até teve um pensador italiano chamado Umberto Eco, que definiu dois grupos de pensadores em relação à discussão sobre se a cultura de massa, aliás, se a produção cultural em massa era positiva ou negativa, que eram os apocalípticos e os integrados. O que são os apocalípticos para Umberto Eco? Aquele grupo de pensadores que acreditava que a comunicação de massa tenderia a empobrecer a cultura. Já os integrados, por exemplo, eram aquele grupo de pensadores que acreditavam que a comunicação de massa, se bem aproveitada, poderia servir, por exemplo, à divulgação da cultura, à expansão das fronteiras da cultura, ok? Só que dentro de toda essa discussão, lá na Alemanha, no século XX, na primeira metade do século XX, surgiu um grupo de pensadores que a gente vai chamar de Escola de Frankfurt, tá? Entre os quais temos Henri Marcuse, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, entre outros, tá? E aí eu quero focar com vocês no Theodor Adorno e no Max Horkheimer, que escreverão juntos uma obra fundamental chamada A Dialética do Esclarecimento, aonde é ali que pela primeira vez eles usam o termo indústria cultural. O que seria essa indústria cultural? É uma crítica que o Adorno e o Horkheimer fazem. Então perceba, Adorno e Horkheimer não são elogiosos àquilo que eles vão chamar de indústria cultural, porque essa indústria cultural pegou uma coisa que era sublime, né, para a espécie humana, que é a cultura, e transformou ela num produto, um produto cultural. Ou seja, é uma cultura massificada, padronizada e objetivando lucro, não tendo, por exemplo, necessariamente uma relação de pertencimento. E aí surge, inclusive, uma discussão entre aquilo que a gente chama de cultura das massas e cultura de massa ou para as massas. A diferença é que a cultura das massas é aquela feita pela identidade de um povo, não objetiva na sua essência lucro, que não significa dizer que ela não possa dar lucro, mas ela não tem esse objetivo. É uma coisa muito mais de pertencimento. Enquanto que a cultura de massa ou para as massas é aquela cultura frontalmente ligada à atividade do lucro. Por exemplo, é um filme hollywoodiano, uma telenovela, é uma série de TV e por aí vai, que são produzidas pensando em quantos milhões de dólares eu vou conseguir tirar daquilo ali. É bom que se diga, pessoal, que a Escola de Frankfurt, ela tem gerações, tá? Então, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer têm uma visão mais negativa, né, dessa indústria cultural, porque eles partem do pressuposto que eu e você somos pessoas passivas diante do conhecimento. Enquanto que a segunda geração da Escola de Frankfurt, eu quero determinar com um sociólogo alemão também chamado Jürgen Habermas, tá? Ele pontua que nós, seres humanos, não somos necessariamente passivos quando recebemos uma informação. Quando você assiste TV ou você vê um filme, sim, existe uma série de discursos profundamente pedagógicos e alguns até meio doutrinários naquela situação. Mas como nós somos seres humanos e, portanto, racionais, somos sim capazes de dialogar com aquilo que nos é, de alguma forma, qual seja ela, informado. Beleza? Então, ó, foco na questão da cultura. Cultura é bom, cultura todo mundo gosta e é saudável para o seu Enem. Beleza? Então, partiu o próximo assunto. E agora, o nosso próximo assunto desse aulão de sociologia
para vocês é qual? Cidadania. Pessoal, outro queridinho das provas do Enem é o assunto cidadania, tá? E olha só, nós podemos pensar a cidadania, e temos que pensar a cidadania, dentro de um panorama histórico, dentro de um diálogo, por exemplo, com a história. Aliás, muitas vezes as questões do Enem dialogam, né? Não só uma disciplina, mas uma questão toda pode dialogar com história, com geografia, com filosofia, com sociologia. Mas vamos pegar então o tema cidadania. Por exemplo, dentro do mundo antigo, e vamos focar um pouquinho em Grécia e Roma, tá? Nós temos uma cidadania que, queira ou não, era bastante restrita. Né? Se eu pensar que na Grécia, na democracia ateniense, a cidadania era exclusiva aos cidadãos, note, por exemplo, que em Atenas, cidadania era um conceito. Não era um indivíduo, era um conceito que era um homem adulto, nascido em Atenas, livre, filho de pai e mãe ateniense. Quer dizer que todo outro grupo de habitantes da cidade de Atenas não eram cidadãos. Então, perceba, por exemplo, que em Atenas a cidadania era uma classe, era um grupo social. Não era, por exemplo, os habitantes. Uma coisa é o habitante, que é aquele que habita, outra coisa é o cidadão, que é aquele que decide a cidade. Né? Já na Roma antiga, por exemplo, essa cidadania ficou bastante circunscrita, fechadinha, por exemplo, ao grupo da elite romana, que eram os patrícios. Justamente por isso, você está careca de saber, né, ocorreram uma série de revoltas sociais já na fase republicana de Roma, na fase da República Romana, chamada de revoltas da plebe, que justamente demonstravam, né, o descontentamento da massa romana com o domínio que a elite patrícia mantinha sobre a cidadania. Quando vamos ao período medieval, então Idade Média, vamos pegar aí o feudalismo. Lembra que nem tudo na Idade Média é feudalismo, né? Feudalismo, estou falando da Europa Ocidental. E ali eu tinha aquelas famosas relações de servidão e vassalagem, né? Ou suzerania. Então, vassalagem ou suzerania, que é uma relação nobre-nobre, e servidão, que é uma relação entre nobres e servos da gleba, né? E você lembra, por exemplo, que na Idade Média nós tínhamos uma sociedade o quê? Estamental, dividida, portanto, em estamentos, logo degraus. Então, quem é que de fato tinha poder e cidadania no mundo medieval? Somente o primeiro estado, que era o clero, né? E o segundo estado, que era a nobreza. Já o terceiro estado, que eram os servos da gleba, aqueles que, portanto, não estavam ligados nem à igreja e nem à nobreza guerreira, esses estavam, portanto, apartados da cidadania. Quando chegamos na Idade Moderna, nós temos o quê? O advento do Estado Nacional Moderno, e aí você sabe das aulas de história que nós temos junto com isso o quê? O chamado regime absolutista, o antigo regime. Então, claro, se é um regime absolutista, nós temos de novo uma retração no conceito de cidadania. Porque, em última palavra, a palavra vai ser sempre de quem? Do rei, né? Lembra o rei Luís XIV de França? L'État, c'est moi. O Estado sou eu. Somente na idade contemporânea é que a cidadania passa por um processo, entre aspas, né, de universalização. Ou seja, a cidadania se torna realmente estendida a todos os cidadãos de um estado, de um país ou de um município. Dentro disso, por exemplo, nós temos a emergência dos direitos, né, de três classes fundamentais de direito. Os direitos civis e os direitos políticos, que são os mais antigos. O que é direito civil? Por exemplo, ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de comércio, livre associação e por aí vai. Os direitos políticos. O que é o direito político? Por exemplo, ora, poder votar, poder ser votado, então você poder ter a chance de participar da governança da sua comunidade. Porém, lá depois da Segunda Guerra Mundial, embora ele já viesse se construindo antes, mas especialmente após a Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria, com uma tentativa do mundo capitalista de impedir o avanço do ideário, né, do mundo socialista, nós temos o Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, criado por um homem chamado Thomas Marshall, aliás, idealizado, né, pelo Thomas Marshall. E aí entra uma questão muito fundamental. O welfare state, ou estado de bem-estar social, dá conta daquilo que nós vamos convencionar como direitos sociais. O que seriam os direitos sociais? Coisas como saúde, educação, moradia digna, trabalho digno. Perceba, esse grupo de direitos que dizem respeito à sua qualidade de vida, olha só o foco, já caiu no Enem, hein? Esse grupo de direitos que dizem respeito à sua qualidade de vida, a você ter uma existência digna e por aí vai, é o welfare state ou estado de bem-estar social. Então, quando falamos em coisas como educação pública, saúde pública, segurança pública, isso faz parte de um conjunto de welfare state. Muita gente, por exemplo,
exemplo, erroneamente pensa que isso é socialismo. Na realidade, não. Foi inclusive uma criação do capitalismo para impedir o avanço do socialismo, sobretudo na Europa, lá na Guerra Fria, pós então Segunda Guerra Mundial. Beleza? Pessoal, se liga, hein, que assuntos de direitos e cidadania são sempre muito presentes na prova do Enem. Terminamos esse tema? Qual será o próximo? Vamos lá? Partiu! Olá, pessoal! Então, preparados para mais um assunto do nosso aulão para o Enem e agora com Sociologia? Então, partiu! Olha só, pessoal, um dos assuntos que mais aparecem nas provas do Enem é a questão da comunicação. Então, os meios comunicacionais. Ora, a comunicação, ela envolve algo que é essencialmente humano, que é a linguagem. Claro que a linguagem, por exemplo, ela não passa apenas pela fala. A linguagem tem suas manifestações distintas. Pode ser a fala, pode ser a escrita, pode ser a linguagem audiovisual, pode ser uma obra de arte. A obra de arte também tem consigo uma ideia de linguagem, fundamentalmente falando, o gesto e por aí vai, não é isso? Ora, dentro disso não há dúvidas que a comunicação cumpre um papel fundamental na integração entre indivíduos, como na integração entre povos, culturas, países e também na integração econômica. Imagina o que seria da ordem global, do mundo globalizado, do sistema capitalista, por exemplo, se não existisse um meio de comunicação eficiente, onde um empresário, por exemplo, pudesse gerenciar na fração de minutos ou mesmo de segundos diferentes empresas em diferentes lugares de uma cidade, de um estado, de um país ou do globo. Então, não raro a comunicação nos modos que nós temos hoje, por exemplo, nos dão até uma certa sensação de que o mundo tornou-se algo como menor, né? Por exemplo, há 100 anos atrás, pessoal, isso aqui que nós estamos tendo agora seria impossível. Imagina num mundo de pandemia, de isolamento e tudo mais, fazer um aulão, né? Um aulão Enem com uma segurança aqui, não é? No conforto do lar. Seria impossível. Mas graças aos meios comunicacionais e digitais, nós temos essa possibilidade. Por exemplo, nós temos aqui a integração entre diferentes sujeitos hoje no mundo, graças ao advento da internet, muito embora possam estar distantes milhares de quilômetros uns dos outros. Claro que esse mundo de maravilhas, esse admirável mundo novo, também nos lança desafios, como por exemplo fake news, pós-verdade, teorias conspiratórias que acabam se criando, né, no ambiente virtual, no ambiente digital e ganham corpo graças à sua rápida dispersão. Tanto que, por exemplo, eu gosto muito de um termo que eu sei que vocês usam nas redes sociais, que é o termo viral, né? Olha só o termo viral, né? Viral lembra o que, pessoal? Vírus. Vírus é algo positivo? Algo bom? Não, que eu digo o Covid-19, que eu digo coronavírus, não é algo bom, né? Ou seja, é como se então algo que torna viral pode ter uma real capacidade de destruição. Claro, sim, existem informações, por exemplo, que podem ser positivamente virais, também tem isso, ok. Mas perceba que então esse mundo comunicacional, esse mundo interligado, ele lança desafios e questionamentos. Dentro disso, por exemplo, houve um tempo em que havia uma distância entre a vida real, essa que nós temos aqui, esse mundo tátil, sua família, seus amigos, as pessoas que você encontra na rua, e aquele mundo que você vivia à parte ali no computador, lá na internet, por aí vai. Tanto que falávamos de um mundo real e do mundo virtual, né? Do mundo virtual. Só que um sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, por exemplo, nos aponta uma discussão que eu acho formidável, moçada. Olha que discussão boa, até para usar em redação, né? Dependendo do tema. Ora, nós tínhamos antes o mundo real e o mundo virtual. O Manuel Castells aponta que agora nós temos uma virtualidade real. De repente perdeu-se aquele conjunto de fronteiras claras que haviam entre o mundo digital e o mundo da vida real aqui. E de repente as coisas se misturam. Hoje, por exemplo, aquilo que você faz numa rede social, aquilo que você faz no mundo virtual, que você faz no mundo da internet, pode efetivamente afetar a sua vida aqui, ó. Afetar a sua vida real. Pode afetar o seu emprego, os seus estudos, sua vida pessoal e por aí vai. Então, quer dizer, rompeu-se em muito aquela fronteira que se tinha entre o mundo virtual e o mundo real. Agora é uma virtualidade real. Ok? Quer dizer, é um mundo que tem ali na internet, mas é um mundo que reverbera, sim, nas nossas vidas. E olha que interessante. Por exemplo, qual que é o impacto disso na nossa vida? Ora, uma pesquisa movida pela Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, mostrava que em 2018, ela fez o seguinte, ela pegou
e fez uma pesquisa entre os brasileiros sobre quais as instituições, olha o termo, instituições, que os brasileiros mais confiavam. Nas últimas posições, olha que curioso, nas últimas posições estavam os poderes constituintes da República. Nas últimas instituições estavam os poderes da República, aquilo que fundamenta nosso país. Sabe qual que era a terceira instituição mais confiável de acordo com os brasileiros? As redes sociais. Facebook, Twitter, o que você escolher. As redes sociais eram determinadas como as instituições mais confiáveis pelos brasileiros, ou seja, você. Ou seja, o WhatsApp da família, aquele grupinho clássico, né, a sua comunidade nas redes sociais e por aí vai, de repente agora rivalizam com os poderes constituídos pela Constituição. Isso é um fenômeno bastante interessante, onde de repente percebe-se então o impacto incontestável das comunicações na vida social. Beleza? Findo esse assunto, partiu ao próximo. Vamos lá? Partiu! Olá pessoal, voltamos para mais um assunto aí no nosso aulão de Sociologia para o seu curso Enem gratuito. Então você que está nos assistindo, vamos agora com um temaço, hein pessoal? Tema que poderia, aliás, convenhamos, figurar tanto em questões, né, da nossa prova de Ciências Humanas, né, que inclusive já aconteceram questões desse tipo, como até mesmo ajudaria você a embasar, quem sabe, uma discussão, por que não, numa redação de Enem. Qual o assunto? Movimentos sociais. Bom, primeira coisa, pessoal, os movimentos sociais, eles passaram a ser estudados pela sociologia, passaram a ser interpretados, aliás, pelas ciências humanas, sobretudo entre os séculos XVIII e o século XIX, tá? Então, entre os séculos XVIII e XIX, nós temos ali um momento onde os movimentos sociais são estudados. O que não significa dizer que esses movimentos sociais já não existissem antes, ok? Mas eles passam a ser interpretados, estudados, problematizados. E veja só, quando nós falamos de um movimento social, pessoal, ele é fruto de algum tipo de insatisfação social ou mesmo de um conflito de expectativas no seio de uma sociedade, ok? Então, quer dizer, as pessoas participam de um movimento social porque elas julgam que alguma coisa não está correta, ou que poderia ser melhor, ou mesmo alguma coisa que elas não querem perder, que elas não querem que desapareça, ok? Dentro disso, por exemplo, os movimentos sociais podem ser classificados entre movimentos sociais conservadores, que, portanto, querem conservar alguma coisa, querem conservar alguma situação. Por exemplo, no sul do Brasil existe um movimento bastante forte que é o movimento tradicionalista gaúcho, né? Os famosos CTGs, o Centro de Tradições Gaúchas, não é isso? Muito bem. Ora, o pessoal se reúne num local, que é o CTG, as mulheres usam um tipo de vestido, que é a roupa da prenda, os homens usam um tipo de indumentária, que é a pilcha, formada pela bombacha, a bota, a guaiaca, lenço, a camisa, né, e por aí vai, e que não se usa mais hoje em dia, mas era um tipo de indumentária que você observava em algumas situações da sociedade rio-grandense, por exemplo, lá no século XIX. Então veja, eles querem conservar alguma coisa que hoje não é mais o costume, não é mais o corrente, ok? Então temos ali um movimento conservador. Nós temos também movimentos que são reformistas, que querem, por exemplo, reformar alguma estrutura que eles julgam incorreta na sociedade. Por exemplo, o movimento feminista e o movimento negro são dois exemplos de movimentos reformistas, porque eles querem reformar a sociedade, no caso do movimento feminista, com vistas à chamada equidade de gênero, e no caso do movimento negro, ao combate com o racismo e a equidade entre brancos e negros, por exemplo, né? Agora, dentro disso, por exemplo, nós também temos um outro tipo de movimento social, que daí são os movimentos mais duros, que são os movimentos sociais revolucionários, que é aqueles que buscam, então, uma revolução, ou seja, o rompimento total da ordem até então estabelecida por uma nova. Exemplo, nós poderíamos citar a Revolução Francesa como, sim, um exemplo de movimento social revolucionário. Outra questão, pessoal, é fundamental destacar que os movimentos sociais não são de esquerda ou de direita, eles podem ser de direita ou de esquerda. Então eu posso encontrar movimentos sociais, ok, orientados àquilo que nós convencionamos chamar de direita política, como movimentos sociais àquilo que nós convencionamos chamar de esquerda política. Então não é de um espectro político ou outro ou movimento social, ele pode surgir em ambos os espectros
espectros políticos, ok? Outra questão aqui, pessoal, é que os movimentos sociais não podem, por exemplo, ser analisados exclusivamente à luz das teorias, um exemplo, de Karl Marx. O Marx serve muito bem, por exemplo, na análise do movimento operário, lá na Revolução Industrial, no século XIX, que era a época dele, ok? Mas, por exemplo, os novos movimentos sociais, não raros, são teorizados por um francês chamado Alain Touraine. Alain Touraine, né? E aí o que acontece? O Touraine, ele identifica 3 princípios definidores dos movimentos sociais. Quais seriam os princípios definidores do movimento social de acordo com Alain Touraine? O princípio de identidade, o princípio de oposição e o princípio de totalidade. O que seria o princípio de identidade? O movimento social, ele tem que ser entender dessa forma, ele tem que se entender como tal, como um movimento social. Então é preciso que o movimento tenha para si essa identidade, ok, nós somos um movimento social. Ok? Outro ponto é o da oposição. É preciso que o movimento social saiba contra o que ou contra quem ele está lutando. Muito embora a oposição pode acabar surgindo ou se construindo ao longo da própria existência e das lutas desse movimento social. Já o terceiro princípio é o princípio da totalidade, que é a ação desse movimento ao longo da história e a sua universalidade. Por exemplo, se eu pegar um movimento como o movimento negro, ok? Um movimento fundamental importância para o mundo, né? Ora, o movimento negro no Brasil, ok, tem movimento negro no Brasil, mas tem movimento negro nos Estados Unidos, tem movimento negro em vários locais do mundo. Mas eles buscam um princípio que não é exclusivo apenas àquele movimento nos Estados Unidos ou no Brasil, que é um princípio de igualdade. Eles percebem que eles não são tratados com igualdade e buscam o quê? Igualdade. E ora, igualdade, convenhamos, é um princípio o quê? Universal. Né? Então os movimentos sociais, embora eles possam ter pautas locais, pautas étnicas, pautas de gênero, pautas sociais quais sejam, eles muitas vezes trazem pautas que também são humanizadas, são humanas. Né? Lutar pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, Revolução Francesa, pela justiça e por aí vai, perceba, são conceitos muito grandes. Né? Então o movimento social tem uma ação histórica muito forte aí. Isso é o princípio de totalidade. Tendo esses 3 princípios, temos um movimento social. Outra coisa é pensar sempre, tá, pessoal? Foco nos movimentos sociais no Brasil. Nós temos, claro, a ação o movimento social negro, o movimento negro. Nós tínhamos lá a Frente Negra Brasileira, na era Vargas. Depois tivemos o MNU, Movimento Negro Unificado, surgido na ditadura militar e que chega até os nossos dias, inclusive hoje. Nós tínhamos o movimento feminista, que ainda era mais pulverizado no início do século XX, né, com as primeiras mulheres a exercerem, por exemplo, o direito de voto no nosso país, depois toda a organização das mulheres em torno de suas pautas e por aí vai. Então o movimento feminista também é importante. Eu posso pegar movimentos que vocês volta e meia ouvem falar em jornais e na internet, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né, o MTST, o movimento do Sem Teto, né, que nós atuamos no caso aí dentro do movimento Sem Teto, a discussão se torna dentro do ambiente urbano, entre outros tantos movimentos que você pode citar e certamente você conhece. Mas pessoal, foco, tá? Sempre atenção com a pauta dos movimentos sociais, porque ela abre pautas e discussões importantes para a prova de humanas como um todo, inclusive, né? Sobretudo na prova de história, por exemplo, e também até mesmo para, quem sabe, por que não, um assunto de redação. Beleza? Ó, finalizamos os tópicos de sociologia. Agora, quem é que vem por aí, pessoal? Quem é que vem por aí? Filosofia, o amor ao saber, a amiga do saber, filosofia. Ou seja, preparados? Então, vamos lá! Olá pessoal, então voltamos aqui para a nossa revisão para o seu Enem. E havíamos feito já algumas aulas aí de sociologia, né? 5 aulas de sociologia, 5 temas de sociologia. Pois muito bem, vamos trabalhar agora 5 temas de filosofia. E o Alanzinho aqui sabe que muitas vezes filosofia é o calcanhar de Aquiles de vocês numa prova de humanas, por exemplo, que ela tem um critério um tanto quanto mais conceitual, né? Tem algumas palavras que você tem que de fato dominar
na discussão filosófica. Mas dentro disso, meu tema com vocês nesse primeiro momento é aquela filosofia antiga, aquela filosofia que pegaria os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram anteriores a Sócrates, e depois Sócrates, Platão e Aristóteles. Então pegar esse conjunto de filósofos aí da Grécia Antiga. Os filósofos pré-socráticos, pessoal, eles são muitas vezes chamados de filósofos cientistas. Por quê? Porque a perturbação deles, a preocupação deles era muito próximo de um cientista. Tentar entender, por exemplo, como o universo foi criado, do que o universo é constituído e por aí vai. Dentro disso, então, na filosofia pré-socrática, é fundamental, por exemplo, as discussões em torno da physis, que é aquilo que constitui a matéria. Physis, lembra a natureza? Pensa física, né? Uma ciência da natureza. E o arché ou arché, que é um princípio originário, um princípio elementar, ok? Então, essas discussões passam muito pela filosofia pré-socrática. E é claro, teremos alguns filósofos aí em destaque. Aquele que é considerado, né, o primeiro filósofo seria Tales de Mileto, para quem tudo é água. Então, para o Tales de Mileto, tudo que há no mundo, tudo que há no mundo é uma forma de manifestação da água, ou seja, tudo é composto por essa água. Então, aí estaria aí a definição de uma physis, né, dentro da proposta do nosso Tales de Mileto, que aliás fala-se na matemática, né? Se eu pegar um cara como Heráclito de Éfeso, por exemplo, tudo é fogo. Se eu pegar um outro como Anaximandro, né, ele vai dizer que tudo é o ápeiron, que é uma coisa como o eterno e por aí vai, o sublime, algo maior, né? Esse ápeiron, ok? Se eu pegar, por exemplo, Demócrito, ele vai definir que tudo é feito de átomos. Só que não é aquele átomo da física ou da química com eletrosfera, prótons e nêutrons, não. O átomos da filosofia é uma partícula invisível, indivisível e eterna que compõe tudo o que há no universo. É bom que se diga também, fazer aí um destaque, por exemplo, né? Tem outros filósofos pré-socráticos, vale você dar uma revisadinha em quais eram as teorias de physis, né, desses filósofos, mas eu gostaria de citar dois para vocês que eu acho bastante interessantes, que é o Heráclito e o Parmênides. Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Para o Heráclito, pessoal, tudo flui. Né? Uma vez que você se banha num rio, jamais voltará a banhar-se no mesmo rio. Tudo é movimento, tudo é transformação. Então, como tudo é transformação, o Heráclito é o cara do devir. Alan, o que é o devir? É o vir a ser. Portanto, é uma transformação, é um movimento. Enquanto que Parmênides de Eleia é aquele que definia, por exemplo, que o ser é uno, o ser é estático, porque o ser ou é, então ele existe, ou o ser não é, logo ele não existe. Então, o Parmênides se ocupa de uma discussão muito em torno do ser, que é uma coisa elementar, fundamental. Enquanto que o Heráclito define muito o devir, que é esse vir a ser, esse caminho. Saindo dos pré-socráticos, vamos então a Sócrates. E foco. Lembra com relação às discussões de Sócrates ao método socrático. Lembra que um dos primeiros princípios de Sócrates é o reconhecimento da própria ignorância. Lembra? Quanto mais penso que sei, só sei que nada sei. Ou seja, reconhecer a própria ignorância é abrir caminho para o conhecimento. Você já reparou que quanto mais ignorante uma pessoa é, mais ela tem certeza daquilo que ela fala? Mais ela tem certeza daquilo que ela enuncia? Pode ver, quanto mais ignorante muitas vezes uma pessoa é em um certo assunto, mais ela tem certeza e segurança ao afirmar. E para o Sócrates, isso é um grande erro de julgamento, porque você tem que reconhecer a sua ignorância para poder aprender. E aí entram dois elementos, né? A maiêutica, que é dar a luz ao conhecimento, através do jogo retórico, da dialética, né? Da discussão dialética, o interlocutor vai percebendo tudo aquilo que ele não sabe e aos poucos vai encontrando de fato algum conhecimento. E temos a ironia, que é uma forma de provocar a discussão filosófica, né? E levar os dois interlocutores, quais sejam eles, a uma discussão na filosofia. Já aquele que teria sido aluno do Sócrates, o senhor Platão, ele vai discutir, por exemplo, aquela proposta dualista, né? Lembre que na filosofia de Platão nós temos dois mundos. Um mundo superior, que é o mundo das ideias ou inteligível, e um mundo inferior, que é esse nosso mundo que é sensível ao material.
A ideia para Platão é uma essência, é o belo, é o bom, é o perfeito. Para Platão, as ideias remontam àquilo que é perfeito. Então, o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, o qual, acessado pelo método dialético, pela discussão, pela busca do conhecimento, né, é um mundo perfeito. Enquanto esse nosso mundo sensível ou material é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, ok? Então, foca nisso, cuidado com essa questão. O mundo das ideias, por exemplo, apontaria para aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a filosofia, aquilo que é a ciência. Enquanto que o mundo sensível material é um mundo no qual nós temos uma imperfeição. Fazendo aí uma referência com aquela questão do mito da caverna, enquanto que dentro da caverna você é tomado pelos sentidos e, aliás, até enganado pelos sentidos, é o espaço da opinião, é o espaço da crença, fora da caverna, onde então a luz, é o espaço da filosofia, o espaço da ciência, o espaço da verdade. Joia? Já o senhor Aristóteles, né? Aristóteles, um dos homens da lógica, inclusive, Aristóteles discute muito a questão das virtudes. Para a proposta aristotélica, uma vez que se conhece a virtude, o sujeito tende a viver virtuosamente a própria existência. Porém, pessoal, o senhor Aristóteles, ele trabalha muito dois tipos de virtude, né? Uma virtude intelectual, que está ligada ao uso virtuoso da razão, e uma virtude moral, que está ligada à convivência entre os seres. Da relação entre essas duas virtudes fundamentais, entra aí justamente a vivência do sujeito, do indivíduo na polis, né? Que é aquela cidade, ok? E um dos elementos mais fundamentais na filosofia de Aristóteles, que é discutido por ele como algo próximo de uma ciência maior, uma ciência mais elevada, é a política. E aí quero referenciar com você. Para Aristóteles, ser político, então ético. Ou seja, Aristóteles é o cara que relaciona a ética à política. Inclusive, Aristóteles, né, ele discute algumas formas aí de governo, alguns sistemas de governo, como a monarquia, a democracia e a aristocracia, e mostra em cada uma dessas três formas de governo uma qualidade e uma degeneração. Ou seja, algo que elas teriam de positivo e aquilo que elas poderiam se transformar caso elas degenerassem, caso elas fossem desvirtuadas. Beleza? Pessoal, vale sempre muito a sua atenção com filosofia antiga na prova do Enem. Beleza? Terminado esse tema, vamos então para o próximo. Muito bem, meu querido, minha querida. Visto filosofia antiga, vamos agora modernizar. Vamos para a filosofia moderna. E aí o meu foco com vocês será a questão política, da filosofia política moderna. Começo com Niccolo Machiavelli. Nicolau Maquiavel. Aí você pensa, Alan, lembrei daquela frase, os fins justificam os meios. Ok, não foi bem essa frase, mas você vai interpretar a ideia aqui. Por exemplo, lembremos que Maquiavel, pessoal, ao oposto de Aristóteles, que unia a ética política, Maquiavel faz uma separação, ele faz uma dissociação entre a ética e a política. Aliás, vamos colocar aqui a palavra mais geral, entre a moral, na realidade, e a política. Por exemplo, para Maquiavel, o príncipe está acima do bem e acima do mal. Existe uma diferença, portanto, entre a moral comum, a moral privada, que é a minha, sua, e a moral do príncipe, que é voltada, portanto, ao mundo público, ao espaço do poder, ok? Dentro disso, portanto, quando a gente fala que os fins justificam os meios, qual que seria a relação disso? Os fins, proteger o poder do príncipe e o principado. Os meios, quais forem necessários. Então, portanto, a filosofia maquiaveliana, né, a moral do príncipe, ela foge de qualquer coisa próxima, por exemplo, da moral comum, da moral dos súditos, ou qualquer coisa próxima da moral cristã. Aliás, já teve várias pegadinhas em questões do Enem que colocava que Maquiavel esperava por Deus, esperava pela moral divina. Não, tá? O Maquiavel, ele separa o governo como algo do Estado para o Estado, tá? É aí que entra, inclusive, aquela proposta do chamado realismo político. E Maquiavel dizia que o príncipe deveria ambicionar aí duas qualidades, né? A virtude, que é a virilidade ou virtude, que é a capacidade de governo, ou seja, a virtude é aquilo que o príncipe controla, é aquilo que ele tem controle, e a fortuna, que vem do italiano, sorte, né? A sorte que nós, infelizmente, não controlamos. Porém, olha que interessante, o príncipe que sabe agir com virtude tende a atrair para si
a fortuna. Por exemplo, você ao assistir a esse aulão, você a assistir a essa aula, ao fazer os seus estudos, está agindo com virtude. Aí de repente você chega lá na prova do Enem e encontra exatamente isso que você está aqui estudando. Ora, não é sorte? Mas veja, só foi sorte porque você fez o que antes? Você estudou. Então você tendo agido com virtude, você abriu espaço para a fortuna, ok? Isso fundamental na teoria maquiaveliana. Mas pessoal, lembra sempre, o príncipe maquiaveliano, ele é um dissimulador. O príncipe não tem que ser bom, ele tem que parecer bom. Ele está acima do bem e acima do mal, beleza? Outro filósofo moderno da política aqui é Thomas Hobbes, para quem o homem é o lobo do homem, homo homini lupus. Então o Hobbes, por exemplo, destaca que o ser humano, no estado de natureza, é marcado por um estado de violência, por uma guerra de todos contra todos. Eu e você, ambos, seríamos lobos. E tanto eu quanto você partimos do pressuposto que tudo no mundo nos pertence, o que acabaria levando a uma guerra entre eu e você. Então, qual que é a solução hobbesiana para evitar a autoaniquilação, para evitar a guerra de todos contra todos? A formação de um novo Estado, um Estado civil, na qual eu e você abrimos mão do nosso pretenso direito a todas as coisas do mundo, abrimos mão do direito à violência, abrimos mão da nossa violência em favor de um Estado civil que agora vai ter todo o poder consigo, ou seja, nós renunciamos à nossa soberania e entregamos essa soberania para um governante maior, para um monarca, por exemplo, no caso hobbesiano, um monarca absolutista, ok? E uma vez feita essa transferência de poder, ela é irrevogável e inquestionável. Tanto que o Hobbes, muito inteligentemente, ele faz uma metáfora, né, com um monstro bíblico marítimo, o Leviatã. Então o Estado tem que ser esse monstro que causa medo nesse lobo interno que vive dentro de mim e dentro de você. Beleza? Já quando eu vou para um outro filósofo, aí dentro da linha do iluminismo, né, a Lumière, a filosofia da razão, eu chego lá com John Locke, um dos grandes pais do liberalismo político e um dos filósofos, dos primeiros pensadores daquilo que a gente pensa como direita política, por exemplo. E olha só, para o Locke, pessoal, todo ser humano tem 3 direitos fundamentais: vida, liberdade e propriedade. Ou seja, eu tenho direito à minha existência, tenho direito a ser livre e tenho direito a ter coisas para chamar de minhas. Só que a primeira propriedade do Locke é sempre a propriedade de si. Ou seja, primeiro eu tenho que ser dono de mim, para aí ser dono de outras coisas. Do contrário, se eu não for dono de mim, quer dizer que alguém o é. Logo, eu seria o quê? Um escravo. Então, vida, liberdade e propriedade. E justamente por isso, os homens se reuniram num contrato social, num pacto social coletivo, na defesa dos direitos individuais. Pessoal, foca aí, tá? John Locke, ele dá destaque ao direito do indivíduo, ou seja, existe o contrato social na defesa dos direitos do indivíduo. Só que o mesmo John Locke, por exemplo, fala ali de um direito à rebelião, né? Aonde se um governo não mais representa o seu povo ou atenta justamente contra esses princípios fundamentais do povo, de vida, liberdade e propriedade, é direito desse povo rebelar-se contra esse governo. É o direito à rebelião ou direito à revolução. Outro filósofo também de linha iluminista, porém agora franco-suíço, é o senhor Jean-Jacques Rousseau. E qual que é a diferença que eu faço aqui com o Locke? Enquanto que o Locke foca o contrato social, o pacto social, na defesa do direito do indivíduo, o Jean-Jacques Rousseau, ele também fala de um contrato social, porém na defesa de direitos coletivos, ok? Dentro disso, por exemplo, o Rousseau fala de vontade geral e vontade da maioria. Por exemplo, numa eleição, por exemplo, qual seja o nível da seleção municipal, estadual ou federal, numa eleição, o candidato vencedor, ele vence por uma vontade da maioria, ou seja, a maioria dos votos elegeu aquele sujeito, qual seja ele. Muito bem. Agora, o que seria a vontade geral? É algo que emerge do corpo cívico da cidadania, algo que é muito maior. Por exemplo, ok, o candidato A foi eleito, mas seja o pessoal que votou no A ou o pessoal que votou no B, por exemplo, todos entendem que, ao final daquele pleito, o município, o estado ou o país tem que ter um governo. Perceba? É uma coisa muito maior. Então a vontade geral é algo maior para Jean-Jacques Rousseau. Outra coisa que o Rousseau fala também das diferenças, né, das desigualdades, né? E para Rousseau, por exemplo,
A desigualdade que causa infelicidade nos homens é aquela que é social ou política. Por exemplo, quem manda e quem obedece, quem possui e quem não possui. Essa desigualdade é que leva o homem a prevaricar, a conspirar, a fazer guerra, a matar e por aí vai. Já outra desigualdade, chamada de física ou natural, essa não nos causa problema algum. Ou seja, ser alto, ser magro, ser gordo, ser baixo. Por exemplo, ninguém fez uma guerra na história humana porque alguém era gordo, alguém era magro, alguém era alto, alguém era baixo, não é isso? Mas faz-se guerra, por exemplo, por poder, né, por dinheiro, por posses, por território e por aí vai. Tanto que todo mundo conhece aquela frase que se atribui ao Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Colocando de um modo realmente filosófico a coisa, o homem nasce tranquilo, disposto a fazer o bem. Aí quando ele entra para a sociedade civil, quando ele é colocado numa sociedade civil, então no estado de natureza, olha que interessante, para o Hobbes, no estado de natureza, o homem é mau. Já para o Rousseau, no estado de natureza, o homem está disposto ao bem. Se você ensinar, ele fará o bem. Por outro lado, se você ensinar o mal, ele também fará o mal. Beleza? Então, visto filosofia moderna, vamos para o nosso próximo ponto. Vamos lá! Olá, pessoal! Partiu mais um assunto de filosofia nessa nossa revisãozaça para o seu Enem? Pois muito bem, vamos falar de outro assunto que volta e meia aparece aí na história das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a teoria do conhecimento. E aí eu vou discutir com vocês rapidamente aqui a questão do racionalismo, do empirismo e do criticismo. Beleza? Vamos começar com o racionalismo. Olha o nome, racionalismo. Lembra o quê? Razão, não é isso? Ora, esse racionalismo, a gente vai usar aqui um filósofo como base, que era o francês René Descartes, século XVII. E o René Descartes, ele tem aquela famosa frase, né? Penso, logo existo. Aí você, estudante, que passou um bocado esse ano, pensa, Alain, penso, logo desisto. Não, penso, logo existo. E aí, qual que é a situação? Quando ele fala do penso, logo existo, isso tem muita coisa para tirar daí. Porque para o René Descartes, os sentidos são enganosos. Os sentidos nos informam de coisas erradas. E era preciso abrir mão de tudo que se conhecia até então, livrar-se das sensações, livrar-se das aparências, para aí sim abrir caminho para um conhecimento verdadeiro. E nessa busca pelo conhecimento, Descartes destaca o valor da dúvida, uma dúvida metódica. Ou seja, não é que René Descartes não acredita que possa existir alguma verdade ou algum conhecimento verdadeiro, como pensavam os antigos ceticistas, tá? Não, o Descartes parte do pressuposto que há verdades. Por exemplo, uma verdade, que eu existo. O Descartes parte do pressuposto que o indivíduo tem que ter certeza da existência do eu. E, inclusive, Descartes vai tentar provar outras coisas, inclusive, usando a própria filosofia, ele vai tentar provar a existência de Deus. Então, ele crê que existam coisas, ele crê que existam discursos verdadeiros, existam verdades, tá? Mas tudo tem que ser submetido à dúvida. Ou seja, para Descartes, se um conhecimento não resistir a mais hiperbólica, ou seja, mais exagerada, a mais constante dúvida metódica, esse conhecimento não pode ser aceito como verdadeiro. Ou seja, a dúvida não é para desacreditar algo, ao contrário, é para filtrar tudo que há de incorreto no pensamento e aí encontrar a verdade do conhecimento, ok? E aí que vem uma questão, por exemplo, penso, logo existo. O Descartes ele usa uma metáfora do gênio maligno. O que seria esse gênio maligno? É uma alegoria, como se fosse uma entidade maligna, externa a você, que tentaria usar de todo o argumento possível para provar que você não existe. Mas ao fazer isso, você talvez ficasse em dúvida. Será que eu não existo? Mas pera lá, se você duvida, é porque você pensa, não é isso? Vamos combinar? Só duvida aquele que pensa. E se você pensa, querido, adivinha? Você existe. Penso, logo existo. Então, para o Descartes, o único conhecimento verdadeiro é aquele que vem da razão. Já se eu vou ao empirismo, da empíria, dos sentidos, aí entra muito mais o conhecimento vindo dos sentidos. Olfato, audição, tato, paladar e visão. Eu quero destacar com vocês um escocês, né, que era o David Hume, tá? David Hume. O David Hume, ele é um empirista, mas ele é um empirista crítico. Porque sim, ele vai defender que as sensações são fonte de conhecimento. Ponto, tá? Os sentidos, ao contrário do que pensava Descartes, são fonte de conhecimento. Entretanto, o Hume, ele questiona, por exemplo, aquelas relações de causa e efeito. Por exemplo, onde há fumaça, a fogo. Eu sempre comento com meus alunos que eu posso listar um monte de reações físicas e químicas que geram fumaça sem gerar fogo, ou que geram fogo sem gerar o quê? Fumaça.
Então, esse diálogo, esse causa e efeito, onde a fumaça há fogo, não é exatamente preciso. Talvez seria muito mais adequado se eu colocasse que onde há fumaça, pode haver fogo. E aí qual que é a situação? Por que o David Hume nos aponta isso? Ora, os sentidos são fonte de conhecimento, mas o Hume nos aponta que nós, seres humanos, temos uma tendência a estabelecer relações de causa e efeito e criar enunciados gerais. E isso nós fazemos, sabe pelo quê? Pelo hábito. Então, em última instância, para David Hume, o conhecimento que temos é muito fruto de um hábito, de uma regularidade. Ao longo de boa parte da história, as pessoas viam que tinha fumaça, tinha fogo, tinha fumaça. E concluíram que onde há fumaça, há fogo. Ou seja, percebeu? Elas tinham um hábito de pensar dessa forma, não que de fato o fosse dessa forma. Beleza? Já no criticismo, eu vou com um alemão do Aufklärung, que é o iluminismo alemão, um homem chamado Immanuel Kant. E o Kant, ele faz os juízos, né? Os juízos. São 3 os juízos kantianos fundamentais, tá? O juízo analítico a priori, que é basicamente o racionalismo. Então ele estabelece como juízo analítico a priori aquele conhecimento que vem diretamente da razão, tá? O juízo sintético a posteriori, que é experimental, que é o empirismo, que é aquele juízo que vem após a experiência. Olha que interessante. Juízo analítico a priori. A priori quer dizer que vem antes. Quer dizer, primeiro eu conheço, depois, se eu quiser, eu faço experimento. Agora, olha o outro. Juízo sintético a posteriori. Posteriori lembra o quê, né? Posterior, após. Porque primeiro eu experimento, faço a experiência e posteriormente eu conheço. Então, o juízo analítico a priori é racionalismo, o juízo sintético a posteriori, para o Kant, é o empirismo. Só que o Kant ele tenta pacificar a relação, porque ele fala que o problema talvez não estivesse no método, no racionalismo ou no empirismo, e sim na ferramenta, a nossa razão. Tanto que Kant nos aponta que a nossa razão tem limitações. A nossa razão é limitada por tempo e por espaço. Por exemplo, não é dado ao homem provar coisas metafísicas, né? Para o Kant, as perguntas feitas pela metafísica não são possíveis de comprovação experimental, por exemplo, né? Então, ele faz essa discussão. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que, na realidade, o conhecimento nem se encontra determinado na razão e nem se encontra apenas através da experiência. Na realidade, o conhecimento ele é formado por ambos os elementos. E aí ele cria um terceiro juízo, que é o juízo sintético a priori. Olha que malandragem. Ele tinha o juízo analítico a priori, que é racionalismo. Ele tinha o sintético a posteriori, que é empirismo, e ele vai e cria o quê? Ele mistura os dois e cria um juízo sintético, porém a priori. Ele misturou um elemento experimental com um elemento racionalista. Beleza? Bom, batido esse tema, vamos pro próximo? Então partiu o futuro do Brasil, vamos lá! Muito bem, meu querido, minha querida, depois de falar de filosofia antiga, de filosofia moderna, de teoria do conhecimento, vamos falar de um assunto que, aliás, é um assunto para a nossa existência: ética e justiça. Outro tema que é bastante recorrente nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós que estamos aqui no curso Enem gratuito, temos que discutir esses temas. Então vamos lá. Pegando a questão da justiça com relação à filosofia antiga, eu vou buscar Platão, tá? Por exemplo, para Platão, pessoal, isso ele discute amplamente na obra A República, inclusive, a justiça é um valor universal. Então você não relativiza a justiça. Como assim? A justiça ela sempre tem que ambicionar algo bom. A justiça sempre é boa. Por exemplo, para Platão, eu não posso ser justo com meus amigos e injusto com meus inimigos. Eu tenho que ser justo sempre. A justiça para Platão não é uma conveniência do mais forte, mas ela tem que sim vir em socorro do mais fraco. Então a justiça é um valor fundamental para Platão. E mais ainda, a justiça não se refere só ao indivíduo. Então eu, Alan, devo agir de modo justo. Mas também se refere à própria polis, à cidade-estado. Tanto que para o Platão, a polis justa é aquela onde cada cidadão exerce a sua melhor aptidão, a sua melhor
qualidade. Mas perceba, portanto, pessoal, que você não pode validar questões que informem de alguma forma que a justiça para Platão é relativa, ou que ela vem para o mais forte, ou que ela pode punir com maldade, pode, né, torturar, ou que ela pode, por exemplo, fazer algo ruim com os inimigos. Não, a justiça é sempre, sempre, sempre um valor bom dentro da filosofia do Platão. Já se eu vou para os utilitaristas britânicos, aí eu entro lá mais à frente, séculos à frente, com John Stuart Mill e Jeremy Bentham, tá? Esses dois filósofos, pessoal, britânicos, são fundamentais na chamada ética utilitarista. Olha a palavra utilitarismo. Lembra útil, não é verdade? Lembra algo que é útil, que tem uma utilidade. Então, essa filosofia utilitarista, ela é baseada muito num pragmatismo. É uma ética baseada na prática. É uma ética baseada na necessidade. Porque para esses dois filósofos, o fundamental é a maior felicidade. Ou seja, quando eu vou agir, eticamente falando, eu não posso agir só com relação àquilo que será bom para mim, mas sim com relação àquilo que será bom para o conjunto, para a maior felicidade. Ora, se eu agir só pensando em mim, pode ser que eu fique feliz por algum tempo, porque causando infelicidade no entorno, pode ser que essa infelicidade chegue até mim. Agora, se eu agir no benefício da maior felicidade, a do conjunto, não é? Então, talvez, né, eu leve um tempo a mais, mas também serei feliz, também serei afetado positivamente por essa ética utilitária. Esse utilitarismo tem aquela referência muito interessante do bonde, né? Você tem um bonde vindo, ele está descontrolado, ok? E você está fora do bonde. Se você mantiver o bonde seguindo o próprio curso, ok? Seguindo o curso dele, se você não alterar, não mexer em nada, o bonde vai matar alguém que você ama muito. Porém, se você for lá e mudar a direção do bonde, esse bonde vai matar 5 operários daquela linha. O que você faria? Essa é uma pergunta que entra no critério do utilitarismo. Não quero nem saber a sua resposta. Depois procura qual seria a sua resposta possível a isso. Mas são perguntas do utilitarismo. Por exemplo, a justiça, nossa justiça de um modo geral, ela parte, por exemplo, de pressupostos utilitários. Quando eu prendo, né, tiro de alguém a liberdade, é para que ele tendo cometido um crime, tiro dele algo que lhe dava valor, a liberdade, para que na prisão ele sinta o quanto era bom ser livre e, uma vez, né, cumprindo a pena, volta à sociedade e não reincida no crime, percebendo que era melhor ser livre do que estar preso. Então, quer dizer, entra aí toda uma discussão de caráter utilitário. Então, o utilitarismo é uma ética voltada muito à prática, voltada muito a uma necessidade. Já se eu vou para Immanuel Kant, que já falamos aqui na nossa aula, né, o Sr. Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, ele nos apresenta o imperativo categórico. O que é esse imperativo categórico? Age de tal forma que a tua ação possa tornar-se uma ação universalmente válida. Ou seja, para você saber se você está certo ou está errado, grosso modo, tá? Bem grosso modo, seria o seguinte: se eu sentir que se todo mundo agir como eu ajo, o mundo seria um local melhor, ok, é possível que eu esteja certo. Já se eu sentir que se todo mundo agir como eu ajo e o mundo será um local pior, então talvez eu esteja errado. Porque para Immanuel Kant, o comportamento ético, ele vem da razão. A razão dentro das suas estruturas, a própria razão, era um filósofo iluminista, né, pessoal? Razão é tudo, tá? A razão diria a você qual o caminho certo a seguir. Beleza? Ó, assunto importante, hein? Ética e justiça. Beleza? Então, partiu próximo tema do nosso aulão. Vamos lá! Muito bem, senhoras e senhores, você que está acompanhando aí o nosso aulão, vamos agora então falar do último tópico do dia, o último tópico desse aulão de sociologia com filosofia voltado para o seu Enem, que é filosofia contemporânea. Claro, né, pessoal? Alanzinho aqui, né, dado o tempo e tudo mais, eu tive que limar uma série de coisas, ok? Então eu foquei em alguns elementos aqui para nossa aula. O primeiro elemento é a chamada Escola de Frankfurt. Até eu havia comentado com vocês lá nos temas de sociologia, que ela está ligada muito àquela questão da indústria cultural. E você lembra, por exemplo, que a Escola de Frankfurt é um conjunto de pensadores ligados, né, à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, na primeira metade do século XX, ok? Nomes como Henri Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno,
Walter Benjamin, tá? Que são aquela primeira geração da escola de Frankfurt que tinha, por exemplo, uma visão bastante crítica, né? Sobre a comunicação de massa, sobre a indústria cultural, sobre a mídia de um modo geral. Tinha uma visão bastante crítica, né? Até mesmo colocavam o ser humano meio quase que dominado, né, pela mídia, como se nós realmente fôssemos dominados por um discurso midiático. Já a segunda geração da escola de Frankfurt é a do senhor Jürgen Habermas, tá? Jürgen Habermas, tá bom? E esse senhor aí, ele faz uma discussão bastante interessante sobre uma razão instrumental e uma razão comunicativa. A razão instrumental é aquela que tem um pé bastante fincado lá no iluminismo, naquele fetiche da razão, naquele fetiche pelo conhecimento, tem uma proposta bastante próxima ao positivismo, ou seja, é aquela coisa de conhecer um monte de coisas, né? Conhecer um monte de assuntos, porém esses assuntos são instrumentais, são instrumentos, são ferramentas. Então não existiria na razão instrumental, por exemplo, uma preocupação social, uma preocupação em discutir a humanidade, em discutir as culturas, em discutir e perceber as relações humanas na razão instrumental. Por outro lado, aquela razão sugerida por Jürgen Habermas é a razão comunicativa. Essa razão comunicativa é aquela que vai se utilizar da razão, como o próprio nome diz, porém percebendo que as relações humanas se dão pela linguagem, que as relações humanas, os valores humanos são construídos pela comunicação, né? E que justamente essa razão comunicativa admitiria dentro dela uma ética do discurso. Ou seja, para Jürgen Habermas, se formos capazes de abrir mão de nossas paixões, somos capazes de discutir qualquer assunto democraticamente, usando de argumentos válidos, ou seja, não pode fake news, não pode pós-verdade, porque aí você violaria essa ética do discurso. E para Jürgen Habermas, essa razão comunicativa é uma razão que possibilitaria uma nova democracia, uma democracia deliberativa e uma esfera cidadã, uma esfera política verdadeiramente cidadã. Beleza? Outro que eu coloquei para vocês aqui nesse nosso último tema é o filósofo francês, século XX, Michel Foucault. E o Foucault, pessoal, é um dos queridinhos, aliás, para quem estuda direito, psicologia, entre outras áreas, educação, que é a minha área também, né? Que vai trabalhar muito com coisas como o poder. Ora, o Foucault ele faz uma referência até com o Jeremy Bentham, quando falamos de utilitarismo, né? Do panóptico de Bentham. O que é o panóptico? É uma prisão circular, tinha uma torre no meio, onde o guarda conseguiria ver todas as celas e nenhum prisioneiro conseguiria ver o guarda. Ou seja, nenhum prisioneiro consegue ver o guarda, mas eles entendem que lá há um guarda. Então a mera sensação do poder seria uma forma de poder. E para o Foucault, por exemplo, o poder não vem só do Estado. O poder não é só o poder político. O poder está em todas as nossas relações cotidianas. Várias relações culturais, religiosas, sociais e políticas vão literalmente conformando quem nós somos, criando uma verdadeira microfísica do poder, que vai nos domesticando em muitos aspectos. Na obra Vigiar e Punir, inclusive, o Michel Foucault fala muito dos corpos dóceis, né? Quer dizer, como se o nosso corpo, um corpo natural, tivesse sido domesticado, docilizado. Ou seja, controlam nossos movimentos, controlam nossa hora de dormir, nossa hora de acordar, controlam a tudo, por uma série de dispositivos que vão se colocando ali. Então, o Foucault, por exemplo, ele tem um destaque bastante interessante ao apresentar muitas vezes que a verdade, aquilo que eu e você recebemos como verdade, aquilo que nos informam como verdade, pode simplesmente não ser. Pode ser, na realidade, o discurso de alguém que tem poder. O discurso de alguém que possui poder sobre nós. E aí nós assumimos isso como verdade. A própria justiça, muitas vezes, as leis de um modo geral, na proposta de Michel Foucault, poderia ser interpretada como uma construção de um discurso de verdade sobre aquilo que deve ou não ser lei. Beleza? Querido, espero que você tenha curtido nosso conteúdo, que você tenha curtido esse conjunto de assuntos que o Alanzinho fez essa tempestade mental com vocês em Sociologia e Filosofia. E já sabe, pessoal, o seu estudo não para nunca, pessoal. A gente não pode parar de estudar jamais. Então nós estamos aí, ó, já com um materialzinho sendo preparado para você. Depois acessa esse material escrito, acessa os exercícios para compor cada vez mais na tua formação e, claro,
para construir juntinhos a sua vaga no ensino superior, ok? Um fortíssimo abraço e que a força sempre esteja com vocês. Tchau, tchau, pessoal!